Boa noite, pessoal. Que bom vê-los aqui, ver que a igreja hoje está mais bonita, né? Mais cheia. E começar o sábado na casa de Deus é uma coisa bem legal. Eu falo isso porque assim, eu sempre tive essa impressão positiva das semanas de oração. É saber que na sexta-noite a gente pode ir lá na igreja e vai ter uma programação. Tá? Fico feliz de poder vê-los. Estou muito feliz aqui de estar aqui. Já vou manifestando aqui meu agradecimento pelo carinho de vocês ao longo desses dias. Já me acostumei a chegar à noite e saber que eu venho para cá. Bom, quero agradecer e dizer que estou super feliz. Ganhei um presente, o meu amigo Flávio veio aqui, primo da Débora, né? Flávio é um amigo muito querido. E quando eu falei para vocês que eu fui apresentar essa série em Florianópolis, foi a convite do Flávio que eu fui para a igreja dele. Foi a primeira vez... foi a segunda vez que eu fui apresentar para fora do Maranhão essa série. Então, falei para ele que bom é que ele veio hoje, porque hoje é um assunto inédito. Eu nunca apresentei igreja nenhuma que eu vou falar hoje aqui para vocês, assim como foi no primeiro dia, no sábado. Então, pessoal, eu estou aqui com um livro, trouxe um livro para dar de presente. Vou perguntar aqui para o departamento jovem se a gente... Hoje ou deixa para amanhã, não sei. Para amanhã. Mas uma coisa, eu sei, vai ser para quem a gente vai pensar nos critérios aí, mas é de frequência, quem esteve mais aqui, tá bom? Vamos ver se tem algum não adventista. Prioridade é para não adventista, né? Se tiver um não adventista que acompanhou aqui a série, a gente já vai ganhar sem sorteio. Mas vamos amanhã entregar um livro muito especial. Depois eu comento um pouquinho mais sobre ele. Olha aqui, filho. Então, pessoal, seguindo aqui a nossa série, eu gostaria de conversar com vocês e, como de costume, apresentar aqui as fotos do Nicholas Boer. Quando eu penso em fotógrafo, eu sempre lembro do Flávio, que tinha o hobby de fotografia, né? E quando eu olho que essas fotos são feitas em um equipamento fotográfico da Terra por um profissional especial, eu sempre fico surpreso como você, conhecendo a técnica, você consegue produzir resultados bem significativos. E essa foto em especial, ela é bem legal, obrigado, viu, gente? Ela é bem legal por uma razão, ela mostra a trajetória aqui da Estação Espacial Internacional. Ele conta no Facebook dele da dificuldade que ele teve para conseguir manter a câmera lá. Pelo período, era pouco tempo enquanto ela ia passar e ele conseguiu captar essa imagem. Outras imagens do Nicholas Boer, que ele tira do céu à noite, essa é a especialidade dele, e eu acho muito legal. Se vocês puderem pesquisar, leiam alguma entrevista que tem dele, onde ele relata a experiência que para muitos seria assim, uma tortura, para ele era uma experiência especial, pegar todo o equipamento dele, subir montanhas, ir para um lugar e ficar algumas noites sozinho, esperando para captar as imagens que ele precisava. É uma experiência singular. E essa foto em especial aqui, você está vendo alguém apontando um laser para o céu. E ele botou para vermos. Mas o tema de hoje é esse. Mostre-me Deus, o universo inteligente. E aí, para pensar sobre isso, para começar a nossa conversa, e a conversa de hoje, ela vai requerer um pouquinho da nossa atenção. Tá? Eu lembro aí, quando foi sobre o Big Bang, também foi um pouco exigente. Eu acho que foi até o que causou, no dia seguinte veio menos gente, né? Foi um pouco exigente, eu forcei demais. Mas hoje, eu me preocupei muito com a didática, então eu vou usar alguns instrumentos para ajudar vocês a perceber a grandeza do que eu vou mostrar aqui. Tá? Então, acompanhe as ideias, vamos com calma. Eu costumo, como professor, dizer já há quase 20 anos, que o segredo para se aprender uma coisa difícil é começar pelas coisas fáceis. Sempre as coisinhas fáceis você junta. O grande problema dos alunos e estudantes, eu digo isso, Maíra já me ouviu isso lá no IFMO, o Fernando ouve de vez em quando, o segredo está que os alunos pulam as partes fáceis e esperam aprender as difíceis, e nunca dá certo. Então vamos olhar as partes fáceis. Mas começando aqui a nossa conversa, queria mostrar essa imagem aí, para quem é romântico já fica com o coraçãozinho palpitando. Essa imagem, vocês estão vendo uma frase
que mesmo para quem não conhece inglês sabe o que ela significa, né? I love you, eu te amo, em inglês, escrita na areia da praia. E eu queria perguntar para vocês sobre essa imagem e perguntar assim, o que você imagina dessa imagem? O que você pensaria? E se eu contasse para vocês que o que aconteceu foi o seguinte: uma estrela do mar foi trazida pelas ondas. E ao ser trazida pelas ondas, naquele movimento de vai e vem das ondas, e a estrela do mar na parte rasa, ela foi, aí na ida, ela empurrou um pouco de areia. Aí depois ela voltou. E a onda levava e trazia. E depois de algum tempo, algumas horas, apareceu isso aqui. E aí, gostaram da minha história? Acreditam em mim? Não. Eu também não acreditaria. O interessante é que essa história, ela é bem simples, mas ela ilustra mais ou menos a outra... Por que vocês se incomodam com a minha história? Por que vocês não acreditam em mim? Não digam que é porque eu não falo a verdade, tá, gente? Por favor. Mas por que vocês não acreditam em mim? Porque é muito improvável que isso tenha acontecido. Deixa eu te fazer uma segunda pergunta. É impossível que isso tenha acontecido? Preste bem atenção na pergunta. É impossível que isso tenha acontecido? Que uma estrela do mar, uma pedrinha tenha ido, voltado e tal? Você consegue imaginar a cena? Consegue. Mas você, mesmo que exista uma chancezinha, você ainda diz que não acredita. Concorda? Porque não basta ser impossível para a gente acreditar, ou possível. Não basta ser possível apenas para a gente acreditar. Precisa ter uma outra característica para a gente acreditar. Vocês conseguem perceber o que precisa ter para a gente acreditar que isso tenha sido do nada, por acaso? Tem que ser provável. Além de possível, as coisas precisam ser prováveis. Ter alguma chance de acontecer que seja considerável. Percebem a diferença? Pode até ser possível, mas é muito improvável. E isso é tão comum na vida. Eu costumo dizer, na vida nós vivemos o tempo todo pensando assim. Uma mãe, quando chega em casa e descobre que a garrafa de biscoito está vazia, não vai pensar que os biscoitos evaporaram. Ou que alguém veio de fora, entrou, conseguiu a chave da casa, entrou, roubou os biscoitos e foi embora e não deixou nenhum sinal. Ela vai olhar logo para o filho dela ou para a filha e vai dizer: você comeu os biscoitos? Porque nós vamos julgar as coisas segundo aquilo que é provável. Perceberam isso? Então vamos pensar numa questão aqui interessante. E vamos convidar Platão para pensar com a gente. Platão cria que havia duas coisas que nos levam a acreditar na existência de Deus. Platão ele acreditava que tinham duas coisas que nos levam a acreditar que Deus existe. A primeira, qual é? A existência da alma. A existência da alma, para Platão, era uma prova de que Deus existe. E alma aqui, para Platão, é mais do que a gente chama aquela coisa espiritualística. Alma tem mais a ver, sabe, com o que nós pensamos hoje? Identidade, personalidade. O fato de você ter personalidade, e eu já falei sobre isso aqui, para Platão, o fato do Rafael ter a personalidade, a Aline ter a personalidade, a Keuliane ter a personalidade, a identidade que diz, ela é um ser diferente de mim. Tem uma coisa nela que faz ela ser diferente de mim. Essa existência, para Platão, era algo que testificava que Deus existe. E, inclusive, eu acho assim sublime que um filósofo tão antigo tenha tido um pensamento que ecoou por mais de 2000 anos, aí está ecoando até hoje. Porque até hoje há filósofos cristãos e argumentando com cientistas dizendo, olha, até hoje nunca a ciência demonstrou como a personalidade pode surgir de algo impessoal, como uma rocha, uma pedra. Eu conversei com vocês sobre isso algumas vezes e no primeiro dia. Então, esse é o primeiro argumento de Platão para a existência de Deus. E o segundo tem muito a ver com essa série. O segundo, olha só, sobre a ordem de movimento das estrelas
e de todas as coisas sob o domínio de uma mente que colocara ordem aonde? No universo. Para Platão, ao olharmos para o universo e vermos uma ordem, para quem não esteve ontem aqui, pode não pegar tanto a ideia, mas ontem nós falamos sobre o quê? As leis do universo. Nós mostramos que o movimento das estrelas, o movimento dos planetas, as relações entre eles, todos seguem leis muito precisas. Então, Platão tinha dito que o fato de existir esse movimento muito ordenado no universo era uma prova de que tinha uma mente que os havia ordenado. Então, Platão tinha proposto isso. E vocês podem não saber, mas um discípulo dele, muito famoso, também acreditava da mesma maneira, Aristóteles. Aristóteles, eu até separei o texto, mas depois eu achei um pouco longo para a nossa conversa, e eu decidi não colocar. Mas há um texto de Aristóteles, num livro chamado Da Filosofia, onde ele faz a seguinte descrição. Ele diz assim: se nós tivéssemos um povo que viveu nas cavernas subterrâneas, e de repente ele sai dessas cavernas, e ele começa a olhar as nuvens, começa a olhar o sol brilhante, começa a olhar os ventos, ele começa a perceber esse céu estrelado, o movimento das estrelas, as fases da lua. Não haveria como esse povo não chegar à conclusão de que deuses existem. Então, o próprio Aristóteles, assim como Platão, entendia que olhar para o céu, olhar para a natureza e ver essa realidade nos levava a acreditar, no caso dele, em deuses ou em Deus. Entenderam a ideia? O próprio Aristóteles pensava isso. E uma historinha para vocês, para ilustrar o que eu quero falar. Vocês estão vendo esse equipamento aí, esse mecanismo? Esse mecanismo ele é um simulador de quem? Alguém já decifrou aí o que é? É um simulador mecânico de quem? Do sistema solar. Você gira essa manivela aqui, e aí as engrenagens vão fazer com que esses planetinhas girem ao redor do Sol. Conta uma história, que não se sabe certo da veracidade, que Isaac Newton estava trabalhando em sua oficina. Já falei sobre Isaac Newton para vocês. Para mim, o maior cientista de toda a história. Cristão, dedicado, e eu disse, para quem não estava ontem, eu disse que é alguém que estudou mais Bíblia do que qualquer outra coisa. Inclusive, elementos da nossa interpretação profética adventista foram apresentados por Isaac Newton a primeira vez. Nós temos herança de Isaac Newton na nossa interpretação profética. Ele tem um livro, até em português, chamado As Profecias de Daniel e de Apocalipse, de Isaac Newton. E Newton, um cientista muito famoso, estava lá na sua oficina mecânica. Aí chegou um outro cientista, amigo dele, e foi conversar com ele. E Newton, sempre muito focado, trabalhando ali, aí o cientista começou a fuçar lá o equipamento e encontrou algo parecido com isso. Um mecanismo que imitava o sistema solar. Ele achou o máximo, disse, que máximo isso? Que legal, olha só, simula, é muito bom. Me conta, você que fez? Aí Newton, trabalhando ali, nem olhou para ele direito. Essa é uma das características de Newton, hiperfoco. Aí ele ali nem olhou direito e disse assim, não, sem olhar para ele. O que aconteceu foi que eu vou trabalhando aqui e vou jogando as peças aí. Aí eu vou jogando as peças. Com o tempo, eu percebi que elas foram se encaixando. E passaram mais dias eu jogando novas peças, elas se encaixaram e virou isso aí. Aí o cientista, não, Newton, fala sério, eu quero saber de verdade o que aconteceu. Newton sabia qual era a visão religiosa dele, que ele era ateu, que o amigo dele era ateu, e Newton, cristão. Aí Newton, não, rapaz, foi isso mesmo, o que aconteceu, eu deixei aí, o negócio depois de um tempo foi tanta bagunça que nasceu e ficou isso aí. Aí o homem se exaltou, rapaz, eu estou falando sério, me diga. Aí nesse momento Newton para o que está fazendo, se levanta e diz assim, amigo, você está olhando um equipamento extremamente simples, reduzido, simplório, que existe aqui na minha oficina. E você não acredita que ele foi feito do nada.
Mas o original, que é mais complexo, maior e todo engrenado, você acredita que foi feito do nada. Isso é para nós pensarmos como às vezes nós, que nos arrogamos de tão inteligente, uma geração tão inteligente, é capaz de, levados por motivações maiores, anteriores, porque muita gente se pergunta, mas como pessoas tão inteligentes pensam de forma diferente de alguns? Não é que ele deixou de ser inteligente, gente. É porque às vezes as pessoas são levadas por outras motivações que não só a razão, a inteligência. Nós vamos comentar um pouco sobre isso mais à frente. E para ilustrar um pouco mais, vocês estão vendo aí um quebra-cabeça. A gente ganhou um quebra-cabeça de uma prima com 1000 peças ou mais do que isso. Até hoje eu não tive coragem de tentar montar. Não sou aquela pessoa que diga, um quebra-cabeça, deixa eu montar. Tá lá, é um plano nosso, né? Um dia a gente vence isso. Mas o que chama a atenção de um quebra-cabeça é que ninguém olha um objeto desse montado, todo encaixado, planejado e diz assim, isso veio do nada. Pois é, pessoal. Nós olhamos para isso e achamos que não veio do nada. Deixa eu falar para vocês sobre essa imagem aqui. É um gráfico. Deixa eu só te explicar uma coisa do que é esse gráfico. Você vai entender. O objetivo que eu tenho aqui não é que vocês sejam experts em cosmologia para entender um gráfico desse. É só uma coisa. Vocês lembram que eu falei sobre uma questão chamada radiação de fundo do Big Bang? Aquela energia que veio lá do início do Big Bang e que permeou todo o universo. Vocês lembram que eu falei sobre ela? E que foi uns cientistas mediram essa radiação? Pois é. O que aconteceu é que com o passar do tempo, eles foram medir essa radiação com mais detalhes. E o que aconteceu, Rafael, ao medir com mais detalhes? O problema com o Big Bang é o seguinte, já vou repetir isso, e eu queria muito que vocês lembrassem. O problema do Big Bang é que quando ele nasceu, ele foi rejeitado logo de cara. Por quem? Quem assistiu me diz aí. Quem foram os que rejeitaram o Big Bang? Os cientistas. A grande maioria dos cientistas rejeitaram a teoria do Big Bang. E vocês lembram qual era a causa? Porque ela parecia ser uma teoria de fundo o quê? Religioso. Não, essa história do universo tem uma origem? De jeito nenhum. Isso é coisa da Bíblia. E alguns cientistas, eu mostrei para vocês, disseram claramente isso. Não pode ser verdade, porque isso é coisa de Bíblia. Aí, o curioso é que hoje, no século XXI, nós estamos dizendo o que agora? Não, o Big Bang não é verdade, porque isso é coisa de ateu. É curioso isso, né? Mas o que acontece é que, para que o Big Bang fosse verdade, essa energia ela tinha que ter uma forma fixa, uma forma de um gráfico. E o que eu estou mostrando para vocês é que essa forma foi medida, essa daqui, ó. E não só foi medida. O que vocês estão vendo aqui são os traços das medidas que a gente chama de erro. E eles são perfeitamente ajustados à teoria, à conta. O que está em lilás aqui é o que foi observado. E o que está em azul claro era o cálculo teórico. As duas se harmonizavam perfeitamente. E aqui vocês podem ver a imagem que eles obtiveram. E é aqui onde eu quero falar mais. Quando a primeira medida, vocês estão percebendo como é que parecia essa energia do Big Bang? Vocês estão percebendo que ela parecia toda uniformezinha, verdinha, bonitinha, não é isso? Mas em 1992 eles mediram de novo e tinha um problema. Deixa eu te explicar qual era o problema, que ela não podia ser assim, galera. Pessoal, desculpa, galera, porque eu dou aula, né? Eu falo com meus alunos, né, Fernando? Então, pessoal, entendo, a energia do Big Bang não podia ser assim, bonitinha. Por que, Rafael? Por uma razão. Para que galáxias pudessem ser formadas, para que estrelas pudessem depois ser formadas, era importante que tivesse em alguns lugares um pouco mais de matéria que em outros. Por quê? Como é que funciona? É assim, ó. Se nós estamos igualmente distribuídos, ninguém se junta em lugar nenhum. Mas se tem um pouquinho acumulado aqui, devido à gravidade, a gente começa a atrair mais gente. Estão entendendo a ideia? Então, para que as galáxias se formassem, era necessário que tivesse algumas regiões um pouquinho mais densas que outras. Pegaram a ideia?
Tinha que ter alguns locais, tipo, se está todo mundo espalhadinho, ninguém vai para lugar nenhum. Mas se tem uma cidade onde tem mais acúmulo de pessoas, todo mundo tende a ir para lá, não é isso? Isso deveria acontecer com o Big Bang. E olha que interessante. Até aqui, as pessoas diziam, esse Big Bang é só história. Não é verdade. Porque está tudo muito uniforme. Mas em 92, eles começaram a medir isso aqui. Ó. Vocês estão vendo que a cor agora muda? Esse vermelho aqui, não olhem tanto para ele, porque isso aqui é a nossa galáxia. Isso era assim mesmo. Mas olha aqui em cima. Vocês estão vendo que tem azul, amarelo e verde? Essa variação de cores reflete a variação de temperatura. E reflete que lá no início não era tudo muito bonitinho. Tinha alguns locais que tinham mais matéria, mais energia do que outros, e precisava ser assim. Mas o que é mais legal disso aí, essa é a imagem mais atual. Tá? E aqui, no meio, você me pergunta agora, porque você é inteligente, vai me perguntar, cadê a Via Láctea? Tiraram? Isso aqui, a parte do meio aqui é só arte, tá? Aqui não tem dado científico, não. Eles pintaram para ficar bonitinho. O que realmente... Porque se for colocar o dado real, vai ficar aquela mancha vermelha aqui. Aí eles arrumaram. Tá certo? Cientistas também são vaidosos. Aí arrumaram para ficar bonitinho. Mas vocês estão vendo que tem lugar que é mais vermelhinho, outros azuis? O azul é mais frio, o vermelho é mais quente. Então, era importante que isso acontecesse. Só que ninguém imaginava, que é agora o que eu vou botar. Quem mediu isso aí ganhou o prêmio Nobel. E aí começa a parte do inteligente. Olha o que ele diz. Vejam bem o que ele fala. E quando vemos que uma inclinação considerável daquele espectro, daquele gráfico, de flutuação quântica das ondulações, poderia ter produzido no lugar um vasto formigueiro de buracos negros ou um cosmos gigantesco, gigantes pesados, então novamente percebemos o quão facilmente as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Se você não entendeu a primeira parte, não tem problema. Eu só quero que você entenda que o descobridor dessas ondulações diz: é incrível que as ondulações que estão ali são exatamente aquelas que deveriam acontecer. Se fosse um pouco mais, o universo não existiria como a gente conhece. Se fosse um pouco menos, também não existiria. Ele está declarando aqui o que a gente chama que o universo é muito, muito bem ajustado nesse dado, e não só nesse. Mas para vocês entenderem o que eu vou falar daqui para frente, deixa eu dar uma mega, ultra rápida aula sobre conceito de probabilidade. Bem simples. Tá bom? Olha esses dois objetos aí. Vamos olhar para o da direita, um dado. Se eu te pergunto o seguinte, você tem um dado, e eu pergunto para você, qual é a chance de, jogando esse dado para cima, cair o número 2? 1 em 6. Você tem 6 possibilidades, mas você quer só uma delas. Então, a probabilidade é 1 em 6, certo? Se fossem 2 dados, que os dois dessem 2. E aí? 1 em 36. Perceberam que diminui a probabilidade, né? A chance de dar as duas, certinho? Agora, olha esse outro dado aqui. Esse outro dado, qual é que é a diferença dele? Ele tem quantas faces? 20. Olha a probabilidade de dar o número 2 nesse dado. Quanto? 1 em 20. 1 em 20. Aí você diz assim, o que eu quero que você pegue de ideia aqui? É que a probabilidade, quanto maior o número embaixo, menor é a probabilidade. Perceberam? É mais fácil dar 2 aqui ou dar 2 aqui? É mais fácil dar 2 no que tem menos faces, não é isso? Então, quanto maior o número embaixo, menor é a probabilidade. Guardem isso aí que nós vamos voltar a ela. Agora, uma outra coisa, essa vocês entendem com mais facilidade. Preço. Eu queria encontrar do Mateus, mas eu não encontrei. Então, estava na pressa, encontrei esse. Geralmente, eles gostam de
fazer uma graça com a gente, né? Os preços geralmente vêm assim, né? Porque eles não querem mostrar que dá 24, ou dá 28, ou dá 30. Eles querem mostrar que está pertinho, né? Bom, pessoal, eu quero que vocês pensem sobre esse valor e me digam assim, olhando para cá, quanto falta para dar 24? 1 centavo. Quanto falta para dar 30? 1 centavo. Então, a alteração em 1 centavo, ou seja, em 1 sobre 100. Entenderam? Quando eu falo mudança de 1 sobre 100, é mais ou menos a equivalente à mudança de 1 centavo. Certinho? Agora eu vou causar tristeza. Momento solene agora de tristeza, por favor. Depressão em vocês. Houve uma época que era assim. Tá? Houve uma época que era assim. Tem gente escorrendo a lágrima aqui do lado. Certo? E eu te acompanho, meu amigo. Qual é a alteração aqui? Para chegar em 3, quanto precisa? 0,001 centavos. Não é isso? Certinho? Ou 1 sobre... Então, quando eu falar de variação de 1 sobre 1000, você sabe que é bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Agora sim, vocês podem começar a acompanhar umas coisas novas. Esse gráfico aqui foi retirado de um livro, e deixa eu explicar para vocês. Ele mostra o planeta Terra aqui, e mostra o Sol e a distância do Sol. E sabe o que é essa mancha verde aqui? É a área onde o planeta Terra, as localizações que ele poderia estar, se ele estiver um pouquinho mais perto do Sol, o Sol tinha, observa, aqui é o Sol, o tamanho do Sol, 10 massas solares, 1 sobre 10 massas solares. Quando você olha esse gráfico, sabe o que você descobre? Que o nosso planeta Terra, se ele fosse um pouquinho mais perto, não tinha como haver vida. Só nessa faixa verde pode ter vida. Se o Sol fosse um pouquinho maior, a Terra não poderia ter vida. Se o Sol fosse um pouquinho menor, a Terra também não podia ter vida. Se a Terra fosse um pouquinho mais distante, ela não podia ter vida. Nós vivemos em um planeta, acreditem, muito bem planejado para nós vivermos nele. Se você mudar 2% da distância, agora vocês entendem o que é 2% lá. 0,02, 0,02 da distância da Terra ao Sol, se tu mudar só isso, acabaria a vida na Terra. Só isso. E olha só o que esse cientista disse. Agora vocês podem entender, vão entender por que eu fiz todo aquele exercício didático com vocês. A probabilidade da Terra existir, como ela é, com vida, toda organizada, do jeito que ela é de quanto, gente? É 1 sobre 6 lá dos dados, é? Não. É 1 sobre 20 daquele outro dado? Não. Rafael, mas eu não entendo que número. Deixa eu te ajudar. É 1 sobre 1, 0, 0, 0, 0, 0. Quantas vezes? 30 vezes. Perceberam? A probabilidade de dar 2 no dado é 1 sobre 6. De dar 2 no dado que é de 20 faces é 1 sobre 20. E da Terra vir do nada, desse jeitinho como ela é de 1 sobre 1, seguido de 30 zeros. Entenderam por que eu fiz aquele exercício? Talvez sem ele vocês não teriam a sensibilidade para perceber o impacto de uma informação como essa. O nosso planeta, aí eu digo para vocês, vamos pensar naquele raciocínio lá da praia. Por que a gente não acreditou no I love you da praia? É porque era impossível? Não, é porque era improvável, porque a probabilidade de acontecer era muito... Por que a gente não acredita que o nosso planeta foi feito do acaso? Porque, o que é que esse cientista está dizendo? É muito improvável. Tem uma chance? Tem uma chance.
Uma sobre esse número todo aqui. E aí, isso é tão verdade, gente, que existe esse livro aqui, ó, livrozinho aqui, ó, O Planeta Privilegiado. E o que esse livro faz? Ele mostra como o nosso planeta não é só bem organizado, ajustado, como ele tem outras características especiais. Nós vivemos em um planeta que esses autores dizem é um grande observatório do céu. Nós temos uma atmosfera que não cobre o céu, é transparente, coisa maravilhosa. Nós não estamos perto de um monte de estrelas, o brilho dessas estrelas não permitiria a gente observar o céu. E eles fazem várias observações sobre como a Terra é um planeta privilegiado. Agora vamos começar a falar, deixa eu botar a mente de vocês para aquecer mais ainda. E eu quero mostrar para vocês um átomo de carbono. O átomo de carbono está aqui, você tem aqui prótons, nêutrons e tem os elétrons. Esse desenho aqui fisicamente é muito errado, mas a gente usa para fins didáticos. Olha só que interessante. Para você formar um átomo de carbono, tem duas maneiras de fazer isso. Você pode juntar átomos de hélio ou pode juntar um átomo de hélio com berílio. São duas maneiras. Só que não é só assim. Muita gente pensa que é só jogar na panela, misturar e dar um átomo de carbono. Não funciona assim. Para você formar isso, você precisa que os estados lá do núcleo do átomo estejam num nível bem finamente ajustado. Se isso não acontecer, não forma o átomo de carbono. E olha o que esse cientista, Fred Hoyle, ateu, disse. Uma variação de quantos por cento, gente? 1% nos níveis de energia dos estados nucleares formadores do carbono impediria o quê? A formação do carbono. E, para quem não sabe, carbono é a base do que nós chamamos para a vida. Só uma informação sobre o autor dessa frase. Fred Hoyle era um ateu famosíssimo, e ele dizia o seguinte, que quando ele chegou a esse cálculo, a esse resultado, foi o momento em que o ateísmo dele mais balançou. Ele diz, o meu ateísmo balançou nesse momento. Aí você diz, então por que não caiu? É porque essas decisões são motivadas não só por informações lógicas. As decisões elas são motivadas também por outros aspectos. Outras questões, né? Eu me lembrei agora que um crítico do cristianismo, um cientista, disse assim, que as pessoas acreditam em Deus porque têm medo da luz. E aí um outro cientista renomado, professor de Oxford, respondeu a essa afirmação e disse, as pessoas às vezes não acreditam em Deus por medo da luz. Olha só, vamos falar um pouco mais agora. O que você está vendo é uma representação artística das chamadas 4 forças fundamentais da natureza, do universo. Existem 4 tipos de força. Uma vocês conhecem, super conhecida de vocês. Qual é ela? Me ajudem. Gravidade. Isso, já foi uma. E a outra, vocês também conhecem, que tem a ver com as cargas elétricas. Ó, Fernando, se tu não souber, tu já sabe, viu? Estou te dando aula desse assunto. As forças eletromagnéticas. Então você tem 2 forças fundamentais. Aqui você tem uma outra força fundamental, que é pouco conhecida do pessoal. É aquela força que faz os prótons ficarem coladinhos lá no núcleo. O nome dessa força é força nuclear forte. E tem um processo radioativo, onde alguns elementos viram novos elementos, e a força que está agindo aqui é chamada de força nuclear fraca. E olha só, pessoal, cada força dessa tem um valor. Entenderam isso? Cada força dessa tem um valor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A força mais forte é a nuclear forte. Só que ela só atua lá no núcleo. Saiu do núcleo, ela zera logo. A força mais fraca, acreditem, é a gravidade, mas ela tem uma característica. Ela é fraca, só que ela atua a longas distâncias. Então é interessante, só para curiosidade. Mas o que você quer falar sobre as forças, Rafael? Olha que interessante. Se você pegar a intensidade da força nuclear forte e dividir pela intensidade da força eletromagnética, se esse valor que dá
ele mudasse. Vocês estão lembrados dos preços lá do supermercado? Lembra que o preço era a diferença entre 0,01 e a diferença lá da gasolina era 0,001? Se essa diferença aqui, ela mudar, não é 0,1 nem 0,001. Se ela mudar 0, imaginem aqui, ó, 0,0000000 16 vezes. Se ela mudar lá, nenhuma estrela poderia ter se formado. Então, para a gente, não faz diferença custar R$ 23,99 ou R$ 24. Para o universo, faz diferença esse valor aqui, que ele está calculando, mudar 16 casas decimais. Para o universo faz diferença. Isso me diz o que, Rafael? Que esse universo, ele é muito bem ajustado. Tudo nele é muito bem planejado. O nome desse aspecto do universo a gente chama de sintonia fina. Vou falar um pouco mais para vocês. Mas o termo sintonia, ele perdeu um pouco o sentido na geração atual. Eu, nascendo no início da década de 80, ainda entendo isso. Porque lá em casa a gente teve rádio que a gente teria que mexer para fazer o que, gente? Sintonizar. Tinha que ficar bem ajustadinho. A geração nova não sabe o que significa isso, mas lá a gente tinha. Na minha casa a gente teve esses rádios. Tive aquela TV que o canal a gente mudava tec, tec, tec. Aí quando meu pai dizia que não era para eu assistir tal filme, e era no outro canal, e ele ia dormir, aí lá vai eu ter que mexer com cuidado aqui para passar sem fazer barulho, para ele não saber que eu estava mudando na sala TV. Porque tinha que sintonizar certo, e você tinha todo um trabalho para sintonizar. O nosso universo, ele é muito bem sintonizado. Uma outra informação sobre o nosso universo, eu mostrei essa imagem para vocês, e ela fala que ela representa o Big Bang, que no passado o universo era muito pequeno e agora o universo está muito grande. Então o universo se expandiu. O universo se expandiu. Vocês sabiam que existe um equilíbrio, olha que interessante, entre essa expansão do universo e outra coisa. O universo ele precisa se expandir, mas as galáxias, para se formarem, elas precisam se unir. Está entendendo? As galáxias, para se formar, elas precisam se unir. As partículas elas têm que se unir. E o universo tem que... Então, tem que haver um equilíbrio entre o universo se expandindo e as galáxias se unindo. Para dar certo, tem que ter um equilíbrio. Vamos ver sobre esse equilíbrio. A alteração na força de expansão e contração... Uma alteração de quanto, gente? Não é de 0,001 como no posto de gasolina. É de 0,0000. Quantas casas? 55 casas. Se você mudar um pouquinho lá nessa casa, o que é que aconteceria? Ou nós teríamos uma expansão muito rápida, sem formação de galáxias, ou uma expansão muito lenta, com um colapso, virando tudo grandes buracos negros. Para termos o que nós temos hoje, o universo precisa ajustar isso nessa casa decimal. Não pode mudar nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá. E a última informação, para vocês pensarem sobre o assunto, tem a ver com um conceito muito famoso, que é o conceito de entropia. Vou falar rapidamente para vocês. Entropia é muito usada na física para mostrar que o tempo está passando. Dá um exemplo. Se você olha uma xícara quebrada no chão e a mesma xícara toda montadinha, você sabe que a foto montada foi antes da foto quebrada. Por quê? Porque o mundo ele caminha num sentido em que as coisas tendem a perder a sua organização. E a quantidade que mede essa organização, entre aspas, porque se tiver algum físico aqui, ele vai reclamar que eu estou sendo muito simplista, e é para ser didático. Essa quantidade que mede a organização do universo, da natureza, chama-se entropia. Quando você vê assim mais organizado, é porque você está tendo
baixa entropia. Se você está mais desorganizado, você está tendo alta entropia. E o que acontece com a natureza é que quando o tempo passa, a entropia sempre aumenta. É normal, as coisas vão se desfazendo, a gente vai perdendo energia, vai a entropia aumentando. Isso é uma lei da física, chamada segunda lei da termodinâmica. A entropia sempre aumenta. Então, e o universo, Rafael? Isso está acontecendo com o universo? Está. O universo está sempre com a entropia aumentando. Agora voltem no tempo. Se a desorganização do universo aumenta, e se eu volto no tempo, como é que o universo deveria estar quando ele nasceu? Muito mais organizado. E aí, para vocês poderem acreditar no que eu estou falando, não foi eu que disse isso. Quem diz isso é o Roger Penrose. É um senhorzinho hoje, mas ele é do nível de cientista como Stephen Hawking, dos altos círculos da ciência. Se eu não me engano, foi ano passado ou foi ano retrasado, ele ganhou o prêmio Nobel. E muito merecido. Merecia. E o Roger Penrose, comentando sobre essa questão da entropia, ele fez a seguinte pergunta e ele calculou. Qual era a probabilidade do universo ter uma entropia tão baixa para que ele fosse o universo que ele é hoje? Qual é a probabilidade do universo ter aquela organização lá no início para que a entropia fosse a de hoje? Para que nós tivéssemos o universo de hoje? Eu botei essa foto? Não precisa. Isso aqui. Olhem para cá. A probabilidade do universo ter uma entropia tão baixa quando da sua formação é de... Calma, vocês não entenderam esse número. Que eu não expliquei. Eu tentei digitar, mas não deu certo. Vou explicar para vocês. O que é que eu queria escrever aqui, Rafael? Aqui era uma potência. É 10 elevado a 123. Então, a probabilidade do universo ter essa entropia lá na sua origem é de 1 sobre 10 elevado a 10, que é elevado a 123. Se você pegasse um zero e colocasse em cada partícula atômica que preenche o universo, não daria esse número. Então, tem a possibilidade? Tem. Mas é provável que o universo tenha sido feito assim do nada? Segundo as contas desse prêmio Nobel? Não, pessoal, não é. É mais fácil tu ir para a praia da litorânea e encontrar I love you do que isso aqui. E não é pouco, não. É muito mais fácil tu encontrar I love you lá do que isso aí. Os livros comentam assim que é até difícil exprimir quanto esse número. Tá? Pessoal, eu trouxe uma pequena lista que eu não vou falar tanto sobre ela, mas tem várias coisas no universo que são finamente ajustadas. Uma coisa é o seguinte. Olha só, vocês já ouviram falar em antimatéria? Sabe o que? Antimatéria é o seguinte. Qual é a carga elétrica do elétron? Alguém lembra? Fernando lembra? Lembra, né, Fernando? Qual é a carga elétrica do elétron? Negativo. Mas vocês sabiam que as teorias indicam que podia existir uma partícula igualzinho ao elétron, só que com carga elétrica positiva. E quando eles se encontram, eles se chocam e se aniquilam, virando só energia. A questão é que os cientistas não conseguem explicar por que nós somos formados de matéria e não de antimatéria. E se fosse igualzinho lá no início do universo, se tivesse a mesma quantidade de matéria e antimatéria, o que ia acontecer? Eles iam se aniquilar e ninguém ia existir. E o nosso universo, ele tem essa diferença de matéria e antimatéria que até hoje eles não conseguem explicar. Outra coisa, a quantidade de matéria e energia que existe é perfeitamente ajustável para que a vida existisse. Sugiro que vocês tirem foto já do pacotinho que tem. Outra coisa, eu já falei um pouco sobre isso, a exatidão da força nuclear forte. Se ela fosse um pouco diferente, nós não teríamos a formação de elementos pesados. E isso aqui eu posso falar um pouco mais. As fórmulas físicas da física, elas têm alguns valores que são chamados constantes. Essas constantes têm valor fixo. Se você mudar um pouquinho ela, a fórmula toda vai embora. E a natureza inteira vai embora. O universo não é mais o universo que nós conhecemos. Tudo isso a gente chama na ciência
de princípio antrópico. E o que é o princípio antrópico? É a ideia de que o universo foi preparado para que o homem pudesse habitar nele. Cientistas estudam isso. Claro que eles tentam responder, dar outras alternativas. Muitos deles, que não vão acreditar nisso, tentam. E olha o que Stephen Hawking disse sobre esse assunto. Seria difícil explicar por que o universo teria começado dessa maneira, a não ser como um ato de quem? De um Deus que quisesse criar seres como nós. O Hawking não está dizendo que é como existisse Deus. Ele está dizendo que uma das razões mais fáceis seria que Deus existisse. Só que o Hawking já partia do princípio que Deus não existia, entenderam? Mas ele reconhecia que Deus existir explicaria o problema. Outra coisa, Freeman Dyson, premiado físico, olha o que ele diz também. Quanto mais examino o universo e sua arquitetura, mais evidências encontro de que o universo, em certo sentido, devia saber que estávamos chegando. O que ele quer dizer? Que o universo parece que estava todo preparado para que nós chegássemos. Desculpa, é o que eu vejo em Gênesis 1. Deus preparando o universo para que sexta-feira viesse alguém e chegasse. O universo em si, eu estou falando do planeta Terra, mas a ideia é a mesma. O que é que nós temos aqui? Quem é Arno Penzias? Talvez eu falei rápido, vocês não. Vocês lembram aqueles dois pesquisadores que identificaram as ondas da radiação cósmica de fundo? Um deles é o Arno Penzias. Olha o que ele diz, a coragem que ele teve. Depois de ganhar o prêmio Nobel, meu amigo, e ainda ganhar da forma mais fácil na história da ciência, ganhou, eu já falei para vocês, ele ganhou de graça praticamente. Estava lá com a antena mediu a radiação do Big Bang e ele ganhou o prêmio Nobel. Olha só o que ele diz. Os melhores dados que temos acerca do Big Bang são exatamente os que eu teria previsto se de nada mais dispusesse do que quem? 5 livros de Moisés, os Salmos e a Bíblia toda. E a última citação eu trouxe do David Deutsch. Ele diz o seguinte: se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais do universo, ele está escondendo a cabeça na areia. Estas características especiais são surpreendentes. E o que, gente? Por que a gente não acredita que I love you está escrito na areia? Porque é improvável. E o universo ser como ele é até mais, não tem nem palavras para dizer o quão improvável ele é. Então, podemos agora entender o que o texto da Bíblia nos fala aqui. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm o que, gente? Têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas, de forma que tais homens são... Vamos pensar sobre esse texto. Os atributos, as características, o caráter de Deus, o poder de Deus, a sua natureza, são vistos através daquilo que foi criado. E o que é que nós aprendemos há 2 dias atrás sobre o que é que foi criado? O universo. Nós não aprendemos que o universo foi criado? O universo foi criado, ele passou a existir. Então, nós conseguimos aprender com o universo, pessoal, sobre Deus. Então, chegar depois e dizer, não tenho que acreditar nisso, não tenho por que acreditar nisso, segundo o texto de Paulo, somos indesculpáveis. Sempre podemos aprender sobre Deus através de um processo de compreensão da sua criação. E agora pensem comigo aqui, eu queria convidá-los para pensar comigo nisso aqui. Olha só, um raciocíniozinho simples aqui, para a nossa reflexão. O que é que nós aprendemos hoje? O universo é inteligente? Planejado ou não é? E eu nem falei só do de hoje, porque eu falei ontem sobre as leis do universo. Só a palestra de ontem já mostra
que o universo é inteligente, porque ele segue leis, ordem, organização. O universo é inteligente. 2, uma criação inteligente revela o quê? Um criador inteligente, porque até hoje ninguém provou que algo inteligente veio de algo não inteligente. No dia que o sistema solar mecânico de Newton aparecer do nada, a gente começa a acreditar. Mas até hoje não. Então, uma criação inteligente revela um criador. Mas por que vocês perceberam que o universo é inteligente? Porque a ciência estudou, nós estudamos, não foi isso? Nós estudamos, nós analisamos, nós compreendemos. Logo, nós somos também o quê? Então, nós somos inteligentes e o nosso Criador é um ser inteligente. O universo, olhar para o universo, pessoal, e por favor, prestem muita atenção nesse momento, porque é crucial para a parte mais importante da mensagem. Olhar para o universo e saber que o universo é inteligente revela 2 coisas. A primeira, Deus, o Criador, é inteligente. A segunda, nós que olhamos para o universo também somos inteligentes. Pessoal, a pergunta que não quer calar é: como nos relacionar com um ser inteligente? Como eu, sendo inteligente, um ser inteligente, me relaciono com outro ser inteligente? Eu poderia ter feito uma outra pergunta aqui, que a ciência também não explica. Como é que nós somos inteligentes e conseguimos compreender o universo? Por que nós conseguimos compreender o universo? Eu sou inteligente, tudo bem, mas por que eu consigo decifrar o universo? Eu já expliquei isso para vocês, em alguns textos. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é quem? O Criador do universo. Então eu entendo o universo porque o mesmo Criador me criou. E mais ainda, Ele me criou a sua imagem. Agora sim, eu tenho o Criador que é inteligente e eu sou um ser inteligente. Como é que eu me relaciono com Ele? E essa é a pergunta que a gente precisa responder, que vai tornar a nossa vida diferente e melhor. E eu separei esse texto bíblico para tentar responder para vocês. Um dos textos que nos últimos 5, 6 anos se tornou o meu texto preferido da Bíblia. Venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor. Deus diz que Ele sendo inteligente, você sendo inteligente, precisam construir uma relação onde os dois reflitam. Onde os dois usem a inteligência. A nossa relação com Deus precisa ser fundamentada onde? Na nossa razão, na nossa comunhão, na nossa interação com Deus. E isso tem... Aí você diz, mas sim, Rafael, quais são as implicações disso? Várias. Porque, infelizmente, nós hoje, nos últimos anos, nós temos um comportamento religioso dentro do cristianismo que tira da nossa relação com Deus o aspecto de inteligência. Coloca ele de lado. E nós passamos a definir a nossa relação com Deus como? Por experiência, por sensações. Você vem para a igreja não para pensar sobre Deus, com Deus, mas você vem para a igreja para sentir Deus. Você vem para a igreja para ser tocado. E as suas emoções é quase como se dissesse assim, tira a sua razão e deixa as suas emoções. Só que a palavra de Deus diz assim que Deus é um ser inteligente. E você também é um ser? E quem deve guiar essa relação? É a sua razão. Toda forma de relação religiosa, sem uso da razão, não reflete quem nós somos e nem quem Deus é. Por isso que Jesus, ele disse, ensinou o Pai Nosso. Ele ensinou o Pai Nosso. Mas assim como nós fazemos, ele não só orava o Pai Nosso, ele conversava com Deus. Porque era uma relação entre dois seres, o quê, gente?
inteligentes. Conversar, dialogar, refletir, abrir sua palavra, pensar. A gente hoje define a nossa experiência religiosa, em muitos casos, por espasmos emocionais, por êxtase emocional, quando a gente tem que vir, e Deus nos convida, nesse texto ele diz, venham e vamos refletir juntos. Mas a gente às vezes chega na casa de Deus e quer gritar, e quer perder a razão, quer perder a consciência, e aí sai daqui dizendo, eu senti o poder, porque eu perdi a minha razão, a minha inteligência, a minha consciência. Só que detalhe, era exatamente isso que te fazia ser humano. Imagem e semelhança de Deus. E a outra pergunta. Qual é o efeito de não fazermos isso? Qual é o efeito de eu não me relacionar com Deus com base na inteligência, na comunhão, na conversa, no diálogo? Deus quer ser teu amigo. Quando a gente olha para Jesus nos textos da Bíblia, e como eu já falei algumas vezes aqui na igreja com alguns colegas, aquela série The Chosen revela muito isso, a série Os Escolhidos, onde fala de um Jesus que andava com Deus e conversava com o Pai. Ele ia dormir orando e falando, Pai, obrigado. Essa relação racional, inteligente, essa comunhão que ele tinha, que é o que ele quer ter com a gente. Se eu tiro isso e eu passo a ter uma experiência com Deus à parte da razão, baseada em outras sensações, qual é o efeito que isso tem sobre nós? Eu vou te mostrar. É um textinho grande, mas precisava. Romanos 1, 21, 25 diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Prestaram atenção que os pensamentos fúteis são aqueles que se desconectaram da sua relação com Deus. É um pensamento fútil, pensando em coisas sem valor. E seus corações insensatos, o quê? Se obscureceram. Dizendo-se o quê? Sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. E olha só o final. Trocaram a verdade de Deus e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar criador. Pessoal, eu olho para o universo e vejo que ele foi criado. E que esse Criador, que eu já comentei aqui, é maior do que o universo e quer se relacionar comigo. Mas eu quero me relacionar com ele, não quero pensar sobre ele, não quero relacionamento, eu não quero refletir. Eu quero mudar o foco. E quando eu mudo o foco de Deus, eu vou encontrar outros ídolos. O ídolo mais comum de todo mundo tem 2 letras. Eu. A grande maioria adora a si mesmo. A grande maioria adora suas próprias convicções. A grande maioria adora suas próprias decisões. A grande maioria adora a si mesmo. Mas tem outros que começam a adorar até alguns. Aí adoram ídolos de internet, adoram culturas e comportamentos. Mas adoram. Só que eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que há de comum em todo mundo que tirou o olhar dessa relação com Deus? Sabe o que há de comum com todo mundo? É que todo mundo se rebaixa. Todo mundo, quando deixa de se relacionar com Deus Criador, acontece o que esse texto diz. A degradação da sua mente, a degradação do seu corpo. Você é diminuído. Você se degrada, você evolui. Por quê, Rafael? Porque por um processo que a própria neurociência estuda. Tem uma palestra onde eu falo sobre isso. Há vários dados que estudaram o efeito de você adorar outros tipos de deuses. Quando você adora um Deus que é tirano, quando você adora um Deus que é mandão, imperador, tem um efeito danoso no seu cérebro. Quando você adora um Deus amoroso, tem um efeito diferente no teu cérebro. Aí o autor do livro diz, imagina as religiões orientais, onde eles adoram ratos, rãs e animais. Então, o fato é que quando você tira o foco de Deus, meus amigos, não tem outra.
nós nos rebaixamos. Nós só encontramos a nossa identidade real quando a gente se relaciona da forma correta com o nosso Criador. E para que vocês confirmem o que eu estou falando, tenham certeza sobre o que eu estou falando, olha esse texto de Caminho a Cristo. Olha o que ela diz. O governo de Deus não é como Satanás nos quer fazer parecer. Fundado sob uma submissão, um domínio o quê? Irrazoável, sem razão, sem inteligência. Não é assim. Ele apela para quem, gente? Para o intelecto. E quem? A consciência. Vinde, pois, e arrazoemos. É o texto que eu acabei de ler. É o convite do Criador aos seres que formou. Que Deus nos ajude a, primeiro, identificar a sua criação, a beleza, a inteligência da sua criação. Segundo, identificar que Ele é inteligente. Terceiro, que eu devo exercer a minha inteligência para me relacionar com Ele e viver uma vida num novo nível e não me rebaixar a outros níveis. Que Deus nos ajude.